Alô, alô. Aguardar Simone para a gente poder começar. Esperando Simone. Ô, Luci, tô bem. Esperando professora Simone Brandão Souza para a gente poder começar a nossa live. Enquanto ela não chega, a gente vai conversando um pouquinho. Ah, tá todo mundo com saudade de ver todo mundo, Luci. A gente só se vê em live, webconferência, telereunião. Estou aguardando a professora Simone Brandão para a gente poder começar a live de hoje, que é sobre lesbianidade, perspectivas sapatônicas. Peraí que eu tô numa live. Simone está entrando. Aguardar mais um pouquinho. Ai, ai. Eu vou apresentando Simone enquanto ela não chega, né? Ela está entrando, que ela falou. Então, para a gente começar, né? Simone Brandão Souza, né? É uma lésbica militante histórica, né? Eu a conheço de muitos anos, décadas. Aí ela entrou.
Espera aí. Aguardando ela aceitar. Oi, Simone. Oi, tá me ouvindo bem? Tô, tô te ouvindo bem. Então pronto, já tá dando certo. Ah, que ótimo. Deixa eu só tentar limpar aqui. Então, a gente está hoje com uma live do Centro de Referência de Promoção de Cidadania LGBTQI+. E hoje a gente tem o prazer de estar com Simone, né? Simone Brandão Souza, para quem não conhece, assistente social, né? Professora, doutora no curso de Serviço Social da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Mas ela é uma carioca, apesar dela estar na Bahia, né? Ela fez a graduação dela em Serviço Social aqui na UF Niterói, depois fez o mestrado no IBGE e o doutorado na Federal da Bahia. E no doutorado ela vai discutir, né? Eu tive o prazer e a honra de estar tanto na qualificação como na banca dela, né? Justamente daqui a pouco vocês vão ter uma novidade, porque essa tese de doutorado se tornou um livro, né? E daqui a pouco já está aí sendo lançado no Brasil e no mundo, né? E aí, isso também a Simone vai falar um pouco hoje, né, sobre isso, até porque a nossa perspectiva de discussão é justamente tentar trabalhar a lesbianidade, essa perspectiva de produção de conhecimento sapatônica, né? Eu acho que a Simone está assim, articulada com outras pessoas, né, uma perspectiva lésbica feminista, né, trazendo essa epistemologia sapatônica, que é fundamental, né, para a gente poder conversar um pouco, né? Então, Simone, seja bem-vinda. É um prazer que você esteja conosco no Centro de Referência de Promoção de Cidadania LGBT, que a gente costuma chamar só de ser, porque o nome é muito grande, então a gente só chama de ser LGBT, né? Ser LGBTQI+, da Universidade Federal de Juiz de Fora, é um programa de extensão. Ele foi inaugurado em agosto do ano passado. Essas lives fazem parte dessas comemorações do aniversário do ser, desse 1 ano de existência, né? E a gente vem trabalhando, né, nessa perspectiva justamente de trazer as produções, experiências de dissidências sexuais e de gênero, né? A gente já rompeu um pouco com essa lógica da análise, né, das diversidades sexuais e de gênero, né, porque elas acabam, né, tendo que se ajustar a uma certa hegemonia que está posta aí, né, até do ponto de vista de uma certa homonormatividade, né? Então, é muito interessante conversar com pessoas e trazer pessoas para uma conversa na live que tenham uma perspectiva crítica a partir das dissidências sexuais e, particularmente, nessa live, com uma perspectiva de uma produção teórica, sapatônica e crítica. Então, você está com a palavra, fale um pouco dessa discussão que vocês estão revolucionando no campo dos estudos de gênero e sexualidade. Boa noite a todas, todos e todes, né? Boa noite, Marco, querido amigo do coração. Marco já falou um pouco aí, a gente já se conhece de longas datas, né? Do Rio de Janeiro. Marco foi meu professor na década de 90, a gente se entregando na idade. Foi meu professor na década de 90, no curso de especialização em Serviço Social e Saúde na UERJ, né? Depois a gente foi, né, construindo outras coisas ao longo do caminho. E Marcos foi
esteve na minha banca. Adorei a máscara. Gostou? Adorei. O Marco esteve na minha banca, né? Como ele falou, no doutorado, e deu contribuições maravilhosas. E é um amigo querido, né? Uma pessoa que a gente troca muito. Para mim, Marcos é uma referência no serviço social, que é a minha área, o meu campo, né? É a minha formação, é onde eu leciono no curso de serviço social da UFRB. Então, Marco, para mim, é uma referência, né, nessas discussões. Eu aprendo sempre muito com ele, tenho aprendido muito, e ele tem contribuído sempre muito para a minha militância. É um amor, é um querido. Eu que te Então, quero agradeço. agradecer ao você pelo convite, né, na pessoa do Marco, né, que está coordenando mais essa iniciativa. Marco faz muita coisa bacana, né? Mal chegou na UFJF, já está fazendo mil coisas, né? E é lindo esse dinamismo dele, né? Essa paixão com que ele se joga em tudo, em todos os lugares, né? Verdade. E isso é um gás, dá um gás enorme para a gente nesse momento, né? Que a gente acaba ficando meio desmotivado de ver tanta coisa, né? Tanta destruição, de tanto projeto, de tanta coisa bacana que já existiu, né? A gente vê sendo construído. Então, quando a gente vê coisas novas surgindo, acontecendo, né? É sempre uma alegria, né? Um motivo de empolgação, né? E de estímulo para a gente, né? E assim, eu estou muito feliz de estar aqui, né, de poder falar sobre lesbianidade nesse espaço. Né? A gente vem de um mês de comemoração do Dia do Orgulho Lésbico, da visibilidade lésbica também. E aconteceu muita coisa bonita, né? Teve muito evento bacana, muita live bacana acontecendo, webinários, né? De vários grupos, de vários coletivos, seja da universidade, grupos de pesquisa, né? Extensão, seja do próprio ativismo mesmo, Foram né? muitos, Então, né? Foram muitos. muito, muito. Teve Muitos. muita coisa. Eu acho que Deu uma foi, guinada, talvez né? Eu gostei muito disso. foi muito bacana. E assim, talvez até esse momento, porque tudo está acontecendo pela internet, a gente conseguiu dar até mais visibilidade à quantidade de coisa que está sendo produzida, feita, como tem gente envolvida discutindo isso, né? Porque quando não, cada um está lá no seu canto, fazendo os seus eventos presenciais nas suas universidades, nas suas cidades, nos seus coletivos, e essa coisa acaba não sendo muito divulgada, né? Eu acho que esse momento acabou propiciando isso, fazendo com que a gente estabelecesse outras redes, né? A gente ampliasse as redes que a gente já tinha, né? Então, acho que se tem alguma coisa de positiva nesse caos que a gente está vivendo da pandemia, eu acho que é É isso, saber né? fazer uso das tecnologias. Não é a gente conseguir romper essas fronteiras, essas distâncias, né? Trazer pessoas, né? Por exemplo, se a gente estivesse dependendo do governo, né? Do dinheiro que o governo dá para as universidades, né? Para eu estar aí, por exemplo, em Juiz de Fora, falando hoje sobre isso, certamente eu não estaria, né? E nem Sim, você, as pessoas daqui da Bahia sim, também podendo ver esse nosso diálogo, né? Então, verdade. assim, tem esse lado positivo, né, nessas coisas, né? A gente está rompendo essas fronteiras, né? Então, assim, esse tema da mesa é um tema que é bem geral, porque está falando de lesbianidade, mas tem essa coisa específica, que é uma coisa que eu estou começando a construir, né, no campo das ideias, né, discutir um pouco essas construções epistemológicas lésbicas, né? E aí eu achei legal quando eu pensei que eu podia falar aqui também sobre isso, né? E para pensar, né, sobre essas construções epistemológicas lésbicas, né, ou a epistemologia sapatão, né, como você falou, como a gente costuma falar, isso, inclusive, é uma construção da Tânia Saunders, quando ela escreveu um artigo, né, para o dossiê Sapatão é Revolução, que eu organizei junto com duas outras companheiras, né, na revista Periódicos. Então, Você ela, tem ela ela aí? construiu. Você tem ela aí, Simone? Hã? Você tem ela à mão aí? Não, porque ela é só online, é Ah, digital. tá, verdade, é. Não foi impresso, né? Mas foi o Sim. dossiê Lesbianidades, que
Quem quiser procurar, é só ver lá do dossiê periódicos, é o número 7, né? Então, Tânia Saunders publicou esse artigo falando sobre uma construção de uma epistemologia negra sapatão. Inclusive, ela trabalha também com essa, né, dessa perspectiva interseccional, trazendo a questão racial, né? Então, a gente fala e a gente tem se apropriado, né, desse conceito dela e trazido isso para a discussão, né? Então, assim, eu acho que é legal a gente poder trazer aqui, falar um pouco, né, de como essa construção ela vem sendo feita na academia, né? Mas, assim, acho que para a gente pensar nisso, a gente tem que pensar também um pouco, né? Eu queria trazer um pouco o contexto, né? O pano de fundo, onde essa academia está inserida, né? Eu acho que é um consenso, né, nesses tempos horrorosos que a gente está vivendo, que a gente está atravessando, especialmente desse governo fascista, genocida. Nunca é demais a gente falar que é um governo fascista, que é um governo genocida, né? Que as políticas públicas que são voltadas para a comunidade LGBTI+, elas foram devastadas, né? A gente não tem quase mais nada, né, em relação de políticas, de direitos, né? A representação política foi minada, acabaram com os conselhos, né? Muitas representações, né, foram cooptadas, né, como a gente sabe, em municípios, nos estados. E o que está de pé ainda hoje, a nível de política, está ameaçado, né? Porque a direita ultraconservadora que está lá, a ala evangélica, eles não cansam de colocar, de estruturar, né, através desse projeto político de poder deles, que eu lembro que você sempre falou sobre isso. Eles estão construindo um projeto político de poder, né? E é isso mesmo, né? A gente percebe que é isso. Esse projeto já está consolidado em alguma medida. Eles estão tentando consolidar muito mais, mas é isso que está posto, né? A parte desse governo, né? Eles chegaram à presidência e eles estão em todos os espaços, nas instituições, né? Então, institucionalmente, eles estão presentes e a gente vê que eles estão o tempo todo apresentando projetos que estão tramitando, que estão ameaçando, né, com as nossas conquistas, né, o que já está instituído, né? Então, assim, o que se tem hoje ainda de pé está abalado também, né? Está ameaçado, né? E isso já vem desde o golpe de 2016, com o impeachment da Dilma, né? O movimento Escola Sem Partido serviu de base para essa tentativa de cerceamento desse processo, né, pedagógico, seja nas escolas, seja a nível municipal, estadual, federal, né, através de vários projetos que eles apresentaram de leis, né, que buscaram amordaçar nós, enquanto docentes, nas universidades, nas escolas públicas, né, especialmente no que diz respeito a essas discussões de gênero e de sexualidade. Né, é isso que a gente vem vendo. Né? Então, a gente vê um processo crescente de recrudescimento do conservadorismo, né, da contra-laicização do Estado, de legitimação por parte desse governo, né, de narrativas de ódio contra grupos que são humanizados, que são considerados subalternos, né, como a população negra, a comunidade LGBTI, né, as mulheres, né, e outras identidades são dissidentes também, né, trabalhando aí com essa categoria, né, que a gente vem falando, que são identidades dissidentes das normatividades, né, então são subalternizadas, né. E qual é o rastro disso, né? O que a gente vê com isso é a ampliação mesmo da violência contra as pessoas LGBT, né? O aprofundamento e a legitimação até institucional, né, da LGBTfobia nos mais diversos espaços da vida social. E aí a gente não está de fora as universidades, né? A gente vê isso acontecer também nas universidades. Mas, por outro lado, nas universidades que a gente também tem conseguido fazer uma resistência à LGBTfobia e a esse projeto de ódio que está posto aí, né, de ódio à ciência, de ódio à educação. Então, acho que a gente vem conseguindo fazer, de alguma forma, uma resistência. Né? A nossa comunidade dentro das universidades tem conseguido fazer essa resistência. E um ponto específico que eu queria chamar a atenção é para a nossa contribuição mesmo enquanto docente LGBTI, né? No processo formativo e no combate à LGBTfobia e na defesa e na construção de políticas promotoras de direitos e no enfrentamento a esse ultraconservadorismo. Eu acho que nós, enquanto docentes, quando assumimos essa identidade, a gente tem um papel muito importante em relação a esse enfrentamento. E é isso que eu quero falar, né, um pouco mais. Né? Eu, por exemplo, como uma docente lésbica, né, eu assumo isso na academia,
né? E quando eu assumo que eu sou uma lésbica na academia, eu estou assumindo um posicionamento político, né? No momento em que eu estou me posicionando como lésbica. Então, não é só uma afirmação da identidade, da minha orientação sexual, né? É um posicionamento político que, enquanto lésbica, eu estou transgredindo e enfrentando o heteropatriarcado que está posto na sociedade e, obviamente, também na academia. E eu penso que quando a gente se posiciona assim na universidade, a gente está enfrentando um campo ideológico que está aí, que está posto, como aquele pregado, né, por exemplo, pela Escola Sem Partido, né, que é essa base. A gente está dando visibilidade às questões de gênero, às questões de sexualidade, a gente está enfrentando essa violência que atravessa os nossos corpos lésbicos, também de docentes, mas também dos discentes, né, das e dos discentes. Né? Que eu acho que a gente tem visto como tem sido importante a construção dos coletivos de estudantes. Né? A gente aqui na universidade, no centro que eu faço parte, o CAL, a gente tem um coletivo que inclusive, Baga de Bagaceira, que morreu agora há pouco tempo, né? Que foi um militante importante. A gente tem ainda, né, o Aquenda, que é um coletivo de estudantes, e que tem sido, né, dentro do CAL, tem sido uma resistência nesse enfrentamento dessas discussões no campo do gênero e da sexualidade. Né? Então, é importante que a gente se posicione dessa forma até para enfrentar essa violência que está posta na universidade, que atravessa a gente também enquanto docente. A gente não está livre disso, né? Embora a gente tenha um lugar privilegiado nessas relações dentro da instituição, mas a gente também enfrenta, eu como lésbica enfrento lesbofobia também, né? E a gente sabe que a lesbofobia... Eu como bicha também. Não sou gay, sou bicha. As bichas sofrem, diferente dos gays. Ué. As gays são brancas de classe média, né? As bichas assim, não. As sapatão, não é? A sapatão negra, periférica, né? Diferente da lésbica branca, né? Isso. Os tratamentos diferenciados. As lésbicas que não têm, né, uma performatividade feminina, que também é uma dissidência na sua performatividade de gênero, elas também sofrem muito mais. Né? Esses corpos, né, que mostram o que são, né, que mostram uma outra construção de sapatão mesmo, né? Também tem um sofrimento. E eu não sou lá essa coisa de feminilidade, né? O meu corpo é um corpo relativamente híbrido em relação à performatividade de gênero, né? Então, às vezes, eu performo a feminilidade, mas eu performo também o que se pode considerar uma masculinidade. Né? E as pessoas percebem isso, né? Isso incomoda. Nossos corpos incomodam dentro da universidade, mesmo nós sendo docentes. Né? Nós somos um incômodo também. Somos. Né? Então, né, esse ódio que tem da gente é um ódio que também mata, né? Que também extermina, né? Que não só olha para a gente atravessado, faz piadas, ignora, né? Mas também mata. Né? Mata docentes, mata discentes também, né? Então, na universidade, a gente vê esse preconceito, às vezes, de uma forma mais polida, né? Pelo verniz acadêmico, né? E que ele se expressa nos silêncios, né? Nas ausências, nas ausências de parceria no que você pesquisa, no que você trabalha, nos boicotes às atividades que você propõe fazer, né? No boicote de divulgação, né? No privilegiamento de outros campos, né? Para as bolsas, para isso, para aquilo. Né? Então, o preconceito, a lesbofobia, ela está presente nisso. Né? Então, ela vai privilegiar alguns campos em detrimento dos nossos de gênero e de sexualidade, ainda mais da lesbianidade. Né? Você sabe que o LES, o grupo que eu coordeno, é o único grupo que leva, né, no nome, que tem como centralidade a discussão da lesbianidade. Né? E é isso, nosso grupo a gente está fazendo, mas a gente está fazendo porque a gente é um grupo unido, porque a gente compreende que é necessário a gente construir essa epistemologia sapatão. Né? Mas dentro da universidade, em prestígio, a gente tem muito pouco.
né, a gente tem buscado, a gente tem construído isso, né, mas esse prestígio ele realmente é um problema, né, uma dificuldade, A né? gente Então, ainda é marginal, né? nós somos ainda, né? É o marginal. A lesbofobia é epistêmica, né? A lesbofobia também é epistêmica, né? A LGBTfobia ela é epistêmica. É porque, historicamente, Sim. se a gente for pensar especificamente na lesbianidade, né? As produções sobre lesbianidade elas foram invisibilizadas ou foram tratadas muitas vezes a partir de um olhar masculino, né? Na medida em que a academia ela tem como padrão o homem branco, heterossexual. Então, a discussão sobre lesbianidade ela nunca foi considerada importante. Ou, muitas vezes, ela foi construída também por homens, né? A história das lésbicas, né? Quantas coisas têm produzidas mais antigas por homens, por gays, né? Então, construir uma epistemologia sapatão é a gente também romper com essas narrativas nessa perspectiva gay, masculina, que historicamente tem falado da gente, né? Mas de uma forma que nos invisibiliza, que invisibiliza as nossas especificidades, né? Então é importante que a gente construa outras narrativas e outros saberes, né? Por nós e de nós. Só que para a gente construir essa epistemologia, né, estando nesse espaço da docência na universidade, é preciso que a gente se posicione, que a gente enfrente, né, as estruturas para que também prevaleça o nosso campo de conhecimento e de atuação, né, seja na pesquisa, na extensão. Então, é preciso que a gente, para além da gente trabalhar isso na pesquisa e na extensão, acho que isso é uma coisa que a gente já tem feito bastante, a gente faz bastante, eu acho que é preciso a gente rasurar uma coisa que ainda é conservadora dentro da universidade, que é o currículo dos cursos, das formações. Né? Que é um currículo que ainda é colonizador, que ainda tem uma centralidade europeia, branca, masculina. Né? Então é preciso que a gente é, atravesse esses currículos com outras leituras, com outras autoras, que a gente traga autoras do Sul, né? Que a gente traga autoras lésbicas, né? Que a gente use essas autoras também como referência nos currículos. E que não seja só nos componentes, por exemplo, que tratam de gênero e sexualidade, mas que você inclua essas autoras também em outros, né? Por exemplo, se a gente for pensar naquele texto que é uma referência da Adrienne Rich, né? Existência lésbica e contínuo lésbico, né? Heterossexualidade compulsória, né? E continuamente. E contínuo lésbico, né? Então, se a gente pensar nesse texto, ela faz uma análise muito importante, que é uma análise não só para as lésbicas, para o pensamento lésbico, mas para o pensamento feminista, né? Ela está falando da heterossexualidade compulsória, né? E isso está presente, se a gente pensar no contrato sexual, né? Isso. Então, é um texto que está falando sobre a existência lésbica, mas ele está falando desse contrato sexual que existe nas relações heterossexuais, né? Que são compulsórias para as mulheres. Então, é importante que os currículos dos cursos, eles também absorvam essas leituras, eles também absorvam eles se descolonizem, né? Eu acho que é isso. Então, até aproveitando que você está colocando, a professora Magali Almeida, junto com a professora Ana Paula Procópio, na última publicação da revista Em Pauta, da UERJ, elas entrevistaram a assistente social, a Osho Curiel. Sim, né? E ela traz esse debate do lésbico feminista decolonial, que já é mais um elemento para pensar a própria produção epistemológica e política. Né? Sim, sim. Ela que fala, aí já é uma produção mais, vamos dizer assim, mais latina, né? Uma discussão da epistemologia do Sul. Né? Ela tem sido uma grande referência na construção dessa epistemologia lésbica até aqui no Brasil, né? Ela tem sido uma referência e estado presente nas nossas produções, né? E ela fala desse contrato sexual, por exemplo, né? Então ela tem uma contribuição, ela tem uma perspectiva bastante radical, né? No pensamento dela, nos posicionamentos.
Então, ela tem uma contribuição assim, muito importante, né? E eu quero ler essa entrevista, deve estar maravilhosa. Então, tá na última, é só você entrar colocar no Google, assim como você está indicando a galera procurar aí o Periódicos da Sim, UFBA, né? Em pauta, o ERJ. em pauta. É a última, Legal, vou tá lá, procurar. tá online, que a publicação atual. Você pode buscar pelas anteriores e pela atual, né? Ela é atual, é a Uhum. entrevista que a Magali e a Ana Paula Procopio fizeram com ela. Muito interessante. Muito Maravilha, quero interessante. ver. Aí que você vê como é que o debate é radical, né? Se ela traz, você vê que ela traz uma Sim, radicalidade, né? E ela sim, critica sim. o debate tanto essencialista como o debate identitário, né? Ela faz Sim. uma crítica muito boa. Eu gosto muito do que ela produz. Eu quero ler e vou indicar no LES para a gente trabalhar. Acho que já é uma E, dica, né? Então, então assim, acho que um desafio, né, é a gente pensar como essas questões elas podem ser tratadas nos diversos componentes, né? De forma que elas sejam formativas para os estudantes, né, que eles saiam com esses conhecimentos críticos sobre esses campos, de forma que seja que se enraizem nas práticas profissionais deles também, né? Eu acho que é necessário que se tenha pesquisa e extensão sobre esses campos de conhecimento, mas é importante incluir no currículo para que a gente tenha uma formação, né, que seja engajada com as lutas anti-opressões, como é o caso da lesbofobia, por exemplo. Então, eu tenho, sabe, Marco, pensado sobre isso. Eu ainda estou amadurecendo um pouco essas reflexões, né, sobre a importância de uma prática militante na docência, em como é importante quando uma professora lésbica, por exemplo, assume, né, a sua existência como uma sujeita política e não apenas só como a sua identidade sexual. Né? E se a gente se reportar às teorias lésbicas da Adrienne Rich, da Tig, né? Elas falam que quando se assume uma identidade política, a gente pode inspirar outros sujeitos, outras sujeitas, né, no enfrentamento às estruturas políticas de poder que produzem as violências e as opressões cotidianas. Então, o que eu tenho pensado, inclusive junto com as estudantes que fazem parte do LES, é essa proposta, né, de uma socioeducação, né, uma proposta formativa, de uma epistemologia militante, que é a construção, que seria a construção de uma pedagogia subversiva na academia, na medida em que ela procura não só rasurar um conhecimento que é colonizado e que é colonizador, mas que extrapola a transmissão de conhecimento no ensino, na pesquisa e na extensão. Então, o que a gente propõe é que, sendo uma escolha política e teórica, não oculte esse meu corpo, né, de docente lésbica, nem os corpos LGBTs dos estudantes, mas que afirme os nossos corpos, que afirme as nossas identidades e que a gente, estando inteiros, né, no espaço acadêmico, a gente produza um pensamento crítico coletivamente. É um pensamento que compreenda gênero e sexualidade fora dessa perspectiva normativa e que a gente consiga, com isso, desestabilizar as certezas que estão postas em outras epistemologias. Então, eu acho que é importante que a gente não construa, que a gente construa esse conhecimento para ampliar o debate sobre as dissidências, mas também para que as dissidências, especialmente as discentes, né, e os discentes, eles possam viver tanto no espaço acadêmico como na sua vida, né, suas múltiplas identidades com autonomia, e que isso reverbere também nas suas práticas profissionais, né, que seja para a vida, né, para a vida pessoal, né, para a vida acadêmica, para a vida profissional, para que a gente forme profissionais, a gente pensando no serviço social, né, que sejam também anti-LGBT-fóbicos e que esses valores eles se enraizem nas práticas desses profissionais. E o que a gente mais vê são profissionais de serviço social, estudantes que não se interessam por isso, que acham que essa é uma questão menor, que sabe que isso é só mais uma questão. Né? E aí quer saber mais sobre a assistência, sobre o SUAS, né? Mas para você entender de SUS e assistência, você também precisa conhecer
essas questões, você precisa desconstruir esses preconceitos. Você precisa ter uma postura anti-LGBTfóbica, né? Para que você tenha uma prática também que seja uma prática militante. Eu acho que é isso que se espera também dos profissionais. Então, para além disso, eu acho que é importante que o currículo das universidades eles contemplem essas questões de gênero, né, de sexualidade, raciais também, né, e uma perspectiva interseccional mesmo. A gente acaba meio que colocando as coisas, às vezes, tudo dentro do serviço social, bota tudo num guarda-chuva, né? E você acaba não tratando as questões. Você tem que tratar interseccionalmente, né? Mas não achar que é tudo a mesma coisa, né? Que é tudo a coisa da diversidade humana, né? Então, eu acho que as coisas têm que ser tratadas também a partir das suas especificidades, né? Porque são sistemas de poder distintos, né? Que estruturam a sociedade, que estruturam a construção das subjetividades, dos corpos, né? Então, a gente não tem que tratar como uma coisa só, né? A gente tem que tratar interseccionalmente. E interessante você está colocando, né, que assim, isso também não está só no serviço social. Né? E aí eu falo porque como eu transito, né? Eu estou na psicologia, eu estou na saúde coletiva, né? E a gente vê isso, né? Assim, vamos dizer assim, secundarizar essa conversa, né? Secundarizar essa produção, ou secundarizar porque, assim, as agendas profissionais, elas trabalham com um discurso que é hegemônico, né? Você tem uma narrativa que é hegemônica, que está tanto na formação geral, quanto no exercício profissional, ou seja, então, se fazer com que haja produção, né? Haja ciência, né? E que haja exercício, que haja trabalho nessa perspectiva, né? E aí é disputa de narrativa, é disputa de lugar também, né? Porque as agendas profissionais elas que um pouco que ingestam, né? Por exemplo, quanto tempo, vou falar da saúde coletiva, só para a gente ter uma ideia. A Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, só no último Abrasco, né, que foi na Federal de João Pessoa, né, da Federal da Paraíba, é que institucionalizou o GT de saúde LGBT. Então, você tem a saúde da população negra, né, que é o GT de racismo e saúde, você tem o de gênero e saúde há muito tempo. Mas LGBT só foi ter recentemente, né? Se tiver 1 ano, tem muito. Pois né? E a política, né? A política construída de nacionalmente... 2011. Pois né? Era para Abrasco já está mais em Exatamente. Já era para ter tido. Né? Então, a Abrasco, que é a discussão da produção de conhecimento, que é epistêmica, né? Que aglomera os intelectuais e também os profissionais, mas ela tem como lógica uma associação científica que produz conhecimento, né, que dá a direção, tem uma agenda, né, que está aí na epidemia, tendo live todos os dias, né? É isso, né? Tipo assim, você tem um exercício, o trabalho, né? Mas pensar um GT para aglomerar os pesquisadores em torno daquele demorou, né? Pois é. Demorou. Se você pega na psicologia, você vai ver a mesma coisa, na educação a mesma coisa, porque também fica criando os nichos, né? Porque não é da agenda. Eu não estou fazendo a leitura do advogado do diabo, não, até porque eu critico todas elas, né? Porque no fundo, é uma disputa, né? Nós, né, a população das dissidências sexuais de gênero, a gente vive, desde quando a gente nasceu, né? A gente vive brigando pela existência, entendeu? A gente briga o tempo inteiro pela existência. Vida, né? É vida, né? É questão de vida, de existir. É isso. A gente já luta para existir, para ser, né? A gente luta para ser, né? Para além de... Inicialmente já para poder ser. Né?
Aham. E é isso, eu concordo com você. É em todos os campos, né? Porque é uma Sim, questão de um saber universal mesmo, que é normativo, que é né? colonizado, né? E que é antidissidências, né? É antidissidente. A gente Então teve é isso. uma live na semana passada sobre bissexualidade com a Maria Leão, que está fazendo doutorado no IMS lá na UERJ, e ela falou assim: nós somos os anormais, né? Que assim, tentando fazer, né, esse contraponto, né, tipo assim, né, não no sentido que nós somos, mas tipo assim, você não, Hum, você é dissidente, você é anormal. Entendeu? Esse negócio de é. L, G, B, T, Q, I, A, P, Aham, Y, Z. Entendeu? Nós somos uhum. anormais, entendeu? De Pois forma é isso. irônica, mas é isso, né? Ela provoca, né, essa reflexão, né? Tipo assim, ei, Hum, tipo assim, cara pálida, quem você pensa que é, né? Você é anormal. A sociedade te vê como anormal, como abjeto, entendeu? Como aham, aham. dissidente. Então assuma isso. E além É, de que, Simone, como esse papo mexe com o corpo, mexe com a identidade, com o prazer, né? Ele está muito na esfera privada, né? Então, assim, e sim, é a máxima do feminismo é trazer essa coisa do privado para o público, né? privado para o público. Aham. Entendeu? Então, O privado mas tem também é gente que tem político, essa né? dificuldade. Tem gente Sim, que é tem essa essa dificuldade. compreensão, né? É essa compreensão de que o privado é político também, Isso, né? isso. Você tem que trabalhar. Não é uma questão pessoal, não sou só porque eu sofro lesbofobia. Né? Isso é uma questão que é institucionalizada, que é institucional, que está nas narrativas. E que, porque está nas narrativas, tem um discurso de verdade construído sobre isso, que funda as políticas públicas. Né? E é por isso que a gente não tem. Né? Então não é uma questão só individual do preconceito contra o Marco, que é bicha, ou preconceito contra a Simone, que é sapatão. Né? É uma narrativa que está construída e que vai legitimar as práticas também institucionais. Né? E Uhum. aí você vê, a Brasco levou quantos anos para, né, ter um posicionamento em relação a isso. Né? Então, por isso que eu acho que a gente precisa trabalhar, desenvolver coletivamente, né, no ensino, na pesquisa, na extensão, nos grupos, né, uma relação também atravessada pelo afeto, né? Eu acho que é a pedagogia do afeto também, né, para além da produção de conhecimento, né, para que a gente também tenha estrutura emocional de enfrentar esse momento. Porque é isso, né, Marco? Dentro do próprio grupo, a esquerda, né, as dissidências, elas também estão se estranhando, né? A gente está Sim. se excluindo, a gente está se violentando o tempo todo, né? Então, assim, é importante que a gente tente construir coletivamente também a partir do afeto, né? Que a gente se fortaleça, que a gente se articule com outros movimentos, que a gente produza coletivamente, mas que a gente faça isso também com base no afeto. Né? E aí eu acho que o LES é um pouco exemplo disso. Né? O LES é um grupo, né? Esse grupo que eu coordeno, é um grupo onde a gente não só discute textos, não só faz pesquisas, a gente tem uma pesquisa que você conhece, né? Uma pesquisa, uma atividade de extensão no sistema prisional com mulheres, né, em situação de encarceramento que se relacionam afetiva e sexualmente com mulheres. A gente está construindo uma pesquisa que foi paralisada por conta da pandemia, que é de saúde de mulheres lésbicas e bissexuais aqui em Cachoeira. Né? Então, a gente está produzindo, a gente tem escrito coisas, né, artigos e tal, mas a gente tem a política do afeto. A gente é um grupo de 10 pessoas, né, que se ajudam, que têm o cuidado uma com a outra. A gente discute as nossas questões também, até individuais, pessoais, porque é isso, pessoal é político também. Né? Uhum. Então, é um grupo de muito cuidado, de muito carinho. A gente participa sempre do que uma está fazendo, do que a outra está fazendo. E eu acho que é isso que a gente precisa, né? Isso é que eu e você, a gente tem essa política do afeto, né? A gente constrói com afeto. Eu chamo você, você me chama, né?
e a gente conhece, a gente sabe da importância do que cada um está construindo, e a gente quer trazer esse conhecimento, mas tem um afeto nessa relação também, tem um respeito, né? A gente pode ter divergências teóricas, né? Nessa construção epistemológica, mas a gente respeita, né, o entendimento que cada um ou cada uma tem, né, e a gente entende que existe um afeto e que é importante a preservação desse afeto. A gente está vivendo um momento de ódio, né? Se a gente não tiver isso entre nós, né, para se fortalecer, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? A gente não vai conseguir se mobilizar, nem mobilizar ninguém, né, criando só dissenso o tempo todo, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa se fortalecer, a gente precisa construir uma epistemologia sapatão, mas é uma epistemologia pautada no afeto, né? Sem querer puxar o tapete de ninguém, né? Sem querer se focar em projetos solos, mas a gente pensar num projeto mais coletivo mesmo, né? Então, eu acho que é isso. Não sei se já tem questões, se você quer colocar, ou enfim. Eu não sei se tem, deixa eu ver se. É que eu sou um problema aqui para esse negócio, para enxergar essas letrinhas. Mas, assim, voltando para o tema, né? E que eu acho que tem a ver com a sua produção epistêmica, né? Sapatão, né? Primeiro porque eu acho que vale a pena você até falar um pouco mais desse seu novo livro que vai sair, né, daqui a pouco, né? Eu acho que vale a pena até nesse debate, né, que você traz, né, até das identidades, né? Quando você se surpreendeu com essas identidades que iam dizendo para você, né, qual eram os seus nomes, né? Como é que elas se identificavam. Era um pouco disso. E outra é no sentido de o quanto que vocês têm produzido, né? E aí, pegando esse gancho que você colocou agora, né, a partir de um agenciamento coletivo, né? Assim, né? De forma de rede, né? E vocês estão produzindo não só pela revista, né, do Periódicos, né, mas também de outras formas de revista, né, outras produções em redes, né, e não só pelas formas de militâncias, vamos dizer assim, mais tradicionais, como a ABL, a LBL, né, assim, outras formas coletivas também que se dão, né, porque também não são burocráticas, né, porque tem um pouco disso na militância, né, tem um lugar meio que fixo, né? E com o mesmo discurso, com as mesmas pessoas, né? Eu estou um pouco mais crítico, acho que a idade chega e a gente vai revendo um monte de lugar cristalizado, né? E aí a gente começa a fazer uma outra leitura da vida, né? Eu tenho visto muito isso, né? E pessoas que se articulam de várias formas, né? Até com a Damares, né? Não é? Né? Uma decepção. É verdade. Mas aí, como é que vocês têm articulado isso no sentido de uma produção sapatão? Tá. Deixa eu dar uma levantadinha aqui para pegar um livro. Bom, como eu falei... Tem uma pergunta aqui de uma grande... Tem uma pergunta aqui de uma amiga. Boa noite, minha querida Janete Cohen. Que é assim, boa noite, professores. Qual seria as especificidades lésbicas? Eu acho que é interessante que isso tem a ver com o seu livro, né? Sim. Bom, a gente falou da Periódicos, né? Isso foi uma primeira produção, que foi o dossiê sobre lesbianidades, né? Sapatão e Revolução, lançado pela Periódicos. E aí, pouco tempo depois, a gente teve um convite do Giba, que é editor da editora Devires, né?
para que a gente organizasse um livro sobre produções lésbicas, né? E aí a gente organizou, eu, Maiana Rocha Soares, que é uma integrante também do CUS. A gente tem uma linha agora lá, que é o LIFE, né? É Lesbianidades, Interseccionalidades e Feminismos. É uma linha que discute lesbianidade dentro do NUCUS. Isso foi importante, aí pensando nessas especificidades da questão lésbica, E né? é, É inter... pensar. e é interessante, Simone, porque a Vivi com a discussão do transfeminismo e vocês com a discussão da lesbianidade, né? Num Sim, grupo que majoritariamente é de gays, né? sim, sim. Mas é isso, né? Porque o que são essas especificidades, né? A gente sabe que desde a década de 80, 90, o próprio ativismo lésbico, né, que estava dentro do movimento LGBT, né, que naquela época não era LGBT, era movimento homossexual, movimento gay, depois do movimento GLS, né? E por aí foi mudando, né? Depois GLBT e depois LGBT, né? Então, o que acontece é que, historicamente, nós éramos invisibilizadas, né? As nossas pautas, as nossas discussões. Se a gente for pensar na questão da saúde da mulher lésbica, né? Na questão das relações, dos afetos, enfim, são questões mesmo, pautas do coletivo de mulheres lésbicas que, em geral, não eram tratados. Sem contar a misoginia, que às vezes a gente, né, enfrentava e até enfrenta ainda hoje, né, dentro do movimento LGBT. Então, isso fez com que se criasse uma autonomização desse movimento, né? Nessas associações, como você já falou algumas, a gente tem a LBL, né? Agora, por exemplo, uma que eu faço parte, que é a Rede Lesbi Brasil, né, de lésbicas e sexuais do Brasil, foi criada recentemente, então é uma rede que é composta de intelectuais e de ativistas. A gente tem essa perspectiva de construção do conhecimento, é uma rede nova, mas que a gente tem participado de várias coisas, tem assinado vários documentos, você já tem ciência dessa rede, acho que a gente está crescendo bastante, né? E a gente tem divulgado e procurado produzir coisas conjuntamente, né? Então, a gente teve todo esse movimento, né? E a partir dessas construções, da criação desses coletivos, dessas associações lésbicas, né? A gente começa a pensar e a escrever sobre a gente. E aí, em vários campos, na arte, na cultura, pensar os filmes que discutem as lésbicas, por exemplo, né? Se a gente for pensar no campo do cinema, né? Onde as lésbicas são sempre assassinadas, mortas, têm fins trágicos, né? Então, como que a lesbianidade é vista culturalmente, né? Então, essas são especificidades que a gente vai procurando desconstruir, debater, trazer para o debate, né? E aí pensando, né, nessas interseccionalidades de gênero, raça, sexualidade, em todos esses campos, no campo dos direitos, no campo da arte, da cultura, eu, Maiana Rocha Soares, que é essa professora hoje da Universidade Federal do Oeste da Bahia, da UFOB, e Thaís Faria, que é doutoranda da UFPE, que também é do NUCUS, que faz parte da LIF também, inclusive hoje é uma das coordenadoras da LIF, a gente construiu, né, esse projeto e lançamos esses 2 livros pela Devires, que é o Lesbianidades Plurais, Abordagens e Epistemologias Sapatonas, que é esse daqui, né, que tem uma capa linda da Anne Gonzala, que é uma artista visual daqui de Salvador, que faz umas aquarelas, uns trabalhos lindos. E o segundo, a gente recebeu tanta produção, tanto texto bacana, que a gente não queria deixar de fora, né? Eu acho que quando você começa a discutir, as coisas começam a fluir. Então, tem muita produção, só que não há visibilidade, não há espaço para publicação também. Isso. Né? Não que a gente não produza, a gente produz, só que é uma produção invisibilizada. Né? A marca da invisibilidade, né? É isso. E aí eu queria sugerir também, existe um site criado, inclusive o pessoal da UFJF, da Daniela Wad, o Nuvem Sapatão, né? Que é muito legal, que tem tudo quanto é produção lésbica, né? Eles estão sempre atualizando. Então, tudo quanto é produção, seja tese, dissertação, artigos, livros, revista, tá tudo lá. Nuvem Sapatão, é muito legal.
Mas aí a gente lançou esse outro, que também, né, como tinha muito texto, nós lançamos 2 números, que é o Lesbianidades Plurais, outras produções de saberes e afetos. Né? Aí o afeto também inserido, né, na nossa discussão. Então, é uma epistemologia construída com afeto. Né? Então, nós lançamos esses 2 livros pela editora Devires, né? E eu acho que a gente conseguiu aqui fazer um acúmulo de produções muito bacana. E aí, esse livro que eu estou para lançar, né? Que é um livro com base na minha tese, né? Nos resultados da tese, né? Tive o prazer de ter o Marco fazendo o prefácio do livro, né? Bruna Irineu também fazendo o pós-fácio, Magali fazendo também a orelha do livro. Então, assim, só gente bacana, né? Só que o livro ainda está sendo produzido, porque eu ainda estou meio amarrada, finalizando a introdução, mas vai sair em breve, esse ano ainda sai, né? E é uma produção vai discutir a construção de identidades de gênero e de sexualidade de mulheres no sistema prisional, né? E aí é o que você falou, né? Foi uma surpresa enorme ter contato com essas mulheres e entender, né, que elas rasuram a lógica binária, né, das identidades de gênero, das sexualidades, né, que aquele, embora seja um espaço de aprisionamento, é um espaço onde elas conseguem rasurar e até ter uma liberdade na vivência dessas relações, desses relacionamentos, né? Então, se muitas antes de entrar para a prisão não tinham ainda essa experiência lésbica, né? Elas acabam se permitindo ali dentro, né? Porque também estão longe da família, estão distantes desse olhar fiscalizador, né? Que a gente tem na sociedade, seja na família, seja na igreja que você frequenta, seja na sua rede social, né? E que fiscaliza o cumprimento da heterossexualidade compulsória, né? Então, você tem ali um espaço onde elas estão afastadas de toda essa rede social e que elas acabam se permitindo vivenciar essa sexualidade, esse afeto, né? E experimentar diversas possibilidades de gênero, né? E aí você tem lá aquela que se considera que diz que é viado, a que é lady, a que é lailô, né? Que são várias performatividades e são performatividades sapatão, né? São construídas ali a partir dessas existências, dessas vivências numa perspectiva de uma relação lésbica, né? Então esse livro está aí sendo encaminhado, né? E vai sair certamente esse ano ainda. A gente vai lançar esse ano. E aí eu espero contar com o Sérgio para a gente fazer esse lançamento, né? Virtualmente também. Ah, com certeza. A gente já está chegando no final, né? Porque o Instagram tem essa. Ele corre, né? Ele tem essa delicadeza, né? De nos cortar, né? E a gente também tem a nossa estratégia de tentar encerrar, né? De uma forma que também não entremos na onda da ruptura que ele nos coloca. Né? Então, assim, a minha fala agora é no sentido de agradecer muito a tua presença, né? Eu acho que a gente tem que trocar muito nessa perspectiva da conversa, né? E aqui fica todo o nosso afeto, nossa gratidão de tentarmos contar com você numa outra oportunidade. A gente vai fazer esse lançamento tanto desses livros quanto desse outro livro, que é